Sintoma de hernia de hiato, fez uma endoscopia, aparece a hernia de hiato, aparece o refluxo. O que você faz? Veja, em torno de 12% da população no Brasil tem refluxo. A gente não opera 12% da população no Brasil de refluxo. A cirurgia ela é relegada para uma etapa posterior, mais lá na frente. O primeiro tratamento para quem tem hernia de hiato, para quem tem refluxo, meu nome é Marcelo Loureiro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre hernia de hiato e refluxo, porque eles caminham muito juntos. Então vamos tentar também desmistificar um pouco isso. Vamos lá. A comida ela sai da boca, passa por um órgão tubular, que passa, esse órgão ele passa no tórax, no peito, e ela chega até a barriga, chega no abdômen. Esse tubo que leva a comida da boca até o estômago, que está dentro do abdômen, chama-se esôfago. Então, o fluxo natural da comida é sair da boca, passar pelo esôfago, entrar no estômago e dali seguir para o intestino. Bom, o que é uma hernia de hiato? O estômago fica normalmente inteiro dentro da barriga e o esôfago inteiro dentro do tórax. A hernia de hiato é uma migração do estômago para dentro do tórax, ou seja, o estômago sobe um pouquinho para dentro do tórax. De acordo com o tamanho dessa subida, a gente tem o tamanho da hernia de hiato. Então, por exemplo, se o estômago subiu 3 centímetros, é uma hernia de hiato de 3 centímetros. Se o estômago subiu 10 centímetros, é uma hernia de hiato de 10 centímetros, que seria, na verdade, gigantesca. Então, o tamanho da hernia de hiato interfere nos sintomas. O tamanho dessa subida, desse deslocamento do estômago para dentro do tórax, interfere nos sintomas. E quais são os sintomas principais da hernia de hiato? Vamos lá. Os sintomas principais da hernia de hiato são mais ou menos os mesmos sintomas habituais do refluxo. Quem tem hernia de hiato não necessariamente tem refluxo, mas a maior parte de quem tem hernia de hiato tem refluxo. E quem tem refluxo não necessariamente tem hernia de hiato. Tem um monte de gente que tem refluxo e não tem nada desse deslocamento do estômago para o peito, para dentro do tórax. Mas o habitual é a hernia de hiato estar presente junto com o refluxo. Qual o principal sintoma do refluxo? Azia, queimação. Aquela sensação de que quando você come, começa a queimar o teu peito. É exatamente o peito, mas geralmente é nessa região, que se a gente projetasse, seria aqui, entre o abdômen e o tórax. Um pouco batendo aqui nas costelas, na parte mais baixa do peito. Esse sintoma é o principal sintoma de hernia de hiato. Por que ele acontece? Porque a hernia de hiato, e consequentemente, vamos tratar mais ou menos como a mesma coisa, o refluxo, ele provoca a subida do ácido do estômago para o esôfago. O ácido é produzido no estômago, e o estômago produz uma grande quantidade de ácido muito forte. O estômago ele consegue conviver bem com esse ácido, mas o esôfago não. O esôfago não foi feito para isso. Ele foi feito para dar fluxo, ou seja, nessa direção e não na direção oposta. E vamos lembrar, quando a comida está no esôfago, ela ainda não tem ácido. Quando ela entra no estômago, ela passa a ter ácido. Se ela sobe, ela traz o ácido junto. E aí você sente essa azia, que é um desconforto que pode ser insuportável para algumas pessoas. Bom, esse é o único sintoma? Não, tem mais 2 sintomas importantes. Você pode sentir enjoo, náuseas, é um sintoma importante. Você pode sentir também a regurgitação, você pode perceber a regurgitação. O que é isso? Você come e de repente a comida volta e ela pode chegar até a tua boca. Esses são os 3 principais sintomas. Quem tem hernia de hiato muito grande pode ainda ter dor no peito. Esse é um sintoma um pouco de exceção, não é aquela dor relacionada com a azia, é uma outra dor. Inclusive, e até a gente já falou isso em outros vídeos, essa dor ela pode simular um infarto, pode ser uma dor muito forte. Bom, entendendo, portanto, quais são os sintomas, esse é o sintoma que provavelmente vai te levar para o médico. E o que o médico vai pedir de exame para entender se você tem uma hernia de hiato ou não? O principal exame, o exame mais comum, o exame que se faz muito no Brasil, é a endoscopia digestiva alta. A endoscopia digestiva alta é a endoscopia. É aquele tubo que é colocado por dentro da boca e que vai transitar, ele vai viajar da tua boca para o teu esôfago, para o teu estômago e até a parte inicial do intestino delgado, que se chama duodeno. Esse exame ele é um exame extremamente completo porque ele tem uma câmera na ponta. Esse tubo tem uma câmera na ponta e essas câmeras estão cada vez melhores. Elas conseguem dar uma imagem espetacular do interior do corpo. E essa imagem permite que o endoscopista diga se você tem uma hernia de hiato, se você tem
uma esofagite, ou seja, uma inflamação do esôfago, porque o ácido está queimando muito, o tamanho dessa hernia de hiato, se você tem alguma coisa ainda dentro do teu estômago, né, alguma doença no teu estômago, ou alguma doença no teu duodeno, na parte inicial do intestino. Então é um exame que é relativamente rápido, relativamente tranquilo, não é um exame caro normalmente e que te dá uma série de informações. O diagnóstico da hernia de hiato, o diagnóstico do refluxo e principalmente ele é dado através da endoscopia. Existem casos em que pacientes têm uma endoscopia normal, e mesmo assim tem muito sintoma, tem muita azia, por exemplo. E aí, eventualmente, a gente faz alguns outros exames, mas isso a gente também vai comentar em outros vídeos. Bom, você tem sintoma de hernia de hiato, fez uma endoscopia, aparece a hernia de hiato, aparece o refluxo. O que você faz? Veja, em torno de 12% da população no Brasil tem refluxo. A gente não opera 12% da população no Brasil de refluxo. A cirurgia ela é relegada para uma etapa posterior, mais lá na frente. O primeiro tratamento para quem tem hernia de hiato, para quem tem refluxo, é remédio. São as medicações, elas pertencem a uma classe que a gente chama de... É um nome desses de medicina que não precisa guardar. Chama-se inibidor de bomba de próton. O inibidor de bomba de próton é um remédio, é uma medicação que diminui muito a quantidade de ácido produzida no teu estômago. Bom, já deu para entender que o refluxo é o ácido que sobe. Se eu não tenho ácido, então o que sobe não vai ter ácido, não vai provocar azia. Verdade, o remédio tira azia. Mas o remédio não tira a regurgitação, por exemplo, porque continua havendo essa subida do alimento. Aqui eu faço um parênteses, que a subida do alimento não é só por causa da hernia de hiato, é por causa de uma válvula que normalmente que funciona normalmente muito bem entre o esôfago e o estômago e que nas pessoas que têm refluxo ela não funciona muito bem. A hernia de hiato propicia esse mau funcionamento dessa válvula. Mas como eu falei anteriormente, tem gente que tem o refluxo e não tem hernia de hiato. Ou seja, nesse caso, apesar de não ter hernia de hiato, essa válvula também não funciona muito bem. Quando você faz o tratamento com remédio, não interfere nisso, interfere só no ácido. Ou seja, continua havendo refluxo, mas você não sente mais o refluxo porque não tem mais ácido nele. E é por isso, gente, que o tratamento do refluxo, na verdade o tratamento mesmo do refluxo é cirúrgico, porque você tem uma parte do teu corpo que não está funcionando muito bem, deixou de funcionar. A gente não parte para o tratamento diretamente do refluxo por causa daquilo que eu te falei. A gente não vai, do que eu falei para vocês, a gente não vai imediatamente operar 10, 12% da população. A gente começa com o tratamento com remédio porque muitas vezes, junto com o tratamento com a medicação, existe uma melhora do refluxo e eventualmente até essa melhora perdura quando você deixa de tomar o remédio. Algumas medidas que permitem, que facilitam a melhora do tratamento do refluxo. E isso é muito importante. Vamos lá. Perda de peso melhora o refluxo praticamente sempre. Vamos dizer que você tem 80 quilos, se perde para 75, se perder 5 quilos, isso vai ter reflexo no teu... vai ter uma melhora do refluxo, eventualmente uma melhora muito importante. Uma outra coisa, não usar roupa apertada. A roupa que aperta na cintura, principalmente, o que acontece? Ela aumenta a pressão dentro da barriga e isso piora o refluxo. Uma outra coisa, evitar de comer e se deitar. Quem come e deita imediatamente, seja no almoço, seja na janta, e come muito principalmente, o que vai acontecer? Se a pessoa já tem refluxo, a partir do momento que você deita, você vai deixar o teu esôfago e o teu estômago mais ou menos no mesmo plano. E aí vai propiciar a subida do ácido do estômago para o esôfago. E por isso que a gente recomenda também, para a pessoa que tem refluxo, deixar um calçozinho na sua cama, para que tire a cama da posição completamente horizontal, para que ela fique um pouquinho inclinada e com isso o ácido vai escorrer do estômago para o intestino com mais facilidade. Então essas são medidas bem legais, bem interessantes e que não envolvem nenhum medicamento e que podem ajudar muito no controle do teu refluxo. Bom, vamos lá. Eu tenho refluxo, eu fiz uma endoscopia que mostra que eu tenho refluxo, eu comecei a tratar com remédio, melhorou, aí o médico me fala assim, não, pode tentar parar de tomar o remédio, vamos ver se melhora, se o teu refluxo não piora novamente. E aí você faz isso e volta o refluxo. O que você faz? Vai ter que voltar a tomar o remédio. Você já perdeu peso? Se você perdeu peso, tem que perder peso que ele pode influenciar no teu refluxo. Você já fez essas medidas de tentar evitar de jantar, de comer muito antes de dormir, etc. Se você já fez tudo isso e continua com refluxo, você tem que começar a pensar sim em cirurgia.
Não existe um prazo pré-determinado para isso. Quantos anos eu preciso tratar refluxo? Eu tenho recebido cada vez mais pessoas que tratam refluxo há 10 anos, 15 anos. Eu acho isso um exagero, até porque normalmente quando a gente faz a cirurgia do refluxo, a gente escuta muito isso. O paciente dizendo para nós, se eu soubesse, eu tinha operado antes. Porque a cirurgia do refluxo, ela dá um alívio para o refluxo quase que assim, por exemplo, dizer instantâneo, né? 2, 3 dias, uma semana, um mês. Normalmente uma cirurgia, para dizer isso também, uma cirurgia bem feita, ela no final das contas, ela tira o refluxo, tira com a mão o refluxo. Então, uma pessoa que estava acostumada a ter refluxo por 10 anos, 15 anos, ela simplesmente deixa de ter refluxo. Bom, a expectativa da cirurgia é essa, mas a expectativa da cirurgia também é o seguinte, é não eliminar completamente o refluxo, definitivamente, mas melhorar muito o tratamento do refluxo. Quem faz a cirurgia, eventualmente tem que voltar lá a tomar pelo menos alguns dias, ou de forma episódica, essas medicações para refluxo, mas não mais. A expectativa é que não seja nem perto da quantidade que ela estava acostumada a tomar. Então, a cirurgia do refluxo, ela melhora o refluxo, a cirurgia do refluxo, eventualmente, até ela cura. A gente não gosta muito de falar a palavra cura em medicina hoje em dia, porque ela é meio, talvez, exagerada, tá? Aliás, assim, quanto mais experiência a gente tem como médico, mais a gente percebe isso com clareza, tá? Mas existe um controle muito bom do refluxo com a cirurgia. A cirurgia do refluxo ela é feita por laparoscopia, é uma cirurgia que normalmente demora lá 1 hora, mais ou menos. Laparoscopia, lembrando, é aquela técnica que a gente faz com pequenos cortes. E essa cirurgia, ela pode ser, normalmente o paciente recebe alta no dia seguinte. Dificilmente a gente precisa deixar o paciente hospitalizado por mais do que 24 horas. Então, normalmente faz a cirurgia, vai embora para casa no dia seguinte e passa por um período de readaptação. A cirurgia mexe na transição entre o estômago, o esôfago e o estômago, portanto, ela modifica um pouco a maneira como as pessoas comem logo no começo, nas primeiras semanas. Então, normalmente se faz uma dieta líquida, que pode ser por 2, 3, 5, 7 dias, depois uma dieta pastosa e depois uma dieta sólida. Então, essa readaptação ela leva lá 2 semanas, 3 semanas, até que você volta a comer de forma mais ou menos normal. Tá? Eu acho que a cirurgia do refluxo, sim, é a melhor arma que a gente tem, a melhor ferramenta que a gente tem, melhor dizendo, para o controle do refluxo. E essa cirurgia, ela realmente pode e deve ser feita para o paciente que tem refluxo, principalmente persistente, mesmo com o uso da medicação. A última palavra um pouco sobre quais são as técnicas que a gente usa para esse tipo de cirurgia. Laparoscopia, sem dúvida. É muito improvável hoje você ir no médico e falar para você que vai fazer uma incisão, um corte na tua barriga para fazer a cirurgia de refluxo. Isso praticamente a gente não vê mais isso acontecer, felizmente. Ela pode ser feita pela laparoscopia convencional, ela pode ser feita por microlaparoscopia também, que acaba deixando cortes menores, e é um avanço também nessa cirurgia, e ela pode eventualmente ser feita por robótica. A grande vantagem da robótica para os pacientes com refluxo são aqueles pacientes com uma hérnia de hiato muito grande. Aí eu acho que realmente a robótica ela tem um papel e ela acaba melhorando a qualidade da cirurgia. Mas hérnias muito grandes. O que é uma hérnia muito grande? Uma hérnia muito grande. Você vai saber o que é uma hérnia muito grande porque o teu endoscopista, quando terminar a endoscopia, vai dizer, olha, você tem uma hérnia gigante. Essa eventualmente é uma hérnia que possa ou que seja melhor tratada através da cirurgia robótica. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Loureiro, sou cirurgião do aparelho digestivo e hoje a gente falou sobre refluxo. Se fez sentido para você ou para alguém que você conhece, não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Ele vai te avisar quando a gente tiver um vídeo novo sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.